Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje nós nos encontramos para mais uma aula, eu não lembro mais que aula é essa, se é quarta aula, se é quinta aula, não me recordo mais. Mas para mais uma aula na nossa disciplina de mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental. Hoje a gente vai começar a ver os... Vou pegar um livro aqui, deixa aqui do ladinho. A gente vai começar a conversar? Não, né? A gente vai conversar, vai começar e vai terminar no texto do Junito Brandão, do livro A Mitologia Grega, né, do Junito Brandão, com o texto do mesmo nome, né, A Mitologia Grega. Então, hoje, basicamente, a gente vai começar a entrar no universo da mitologia grega, né? A gente até agora, na disciplina, a gente estava vendo ainda, né, de um modo geral, aí, a ideia de mito, né, a ideia do que é o mito, os aspectos psicológicos do mito, né, como que os mitos, na verdade, eles podem se entender. O mito pode ser entendido sobre vários aspectos, né? Vários aspectos. Mas o que vai interessar para nós aqui especificamente é em relação aos aspectos emocionais e psicológicos ali relacionados ao mito, né? Que foi o que a gente viu nos últimos vídeos que a gente trabalhou ali, né? Lá com o texto do Paul Deal, né? Falando sobre essa parte da mitologia, da psicologia íntima e o simbolismo mitológico, né? Então agora a gente já sai desse aspecto mais geral do mito, desse aspecto mais amplo do mito, e a gente começa a entrar especificamente aí no que é interessante para a nossa disciplina, que é a mitologia grega. E aí, antes da gente começar a falar sobre a mitologia grega mais especificamente, bom, deixa eu só dar um recadinho antes, dizer assim que eu vou fazer um vídeo só, tá? O meu planejamento sobre esse texto aqui é fazer um vídeo só. Eu estou com um cronômetro aqui do lado, não mais para cronometrar o tempo, mas é só para ver se eu, de repente eu ver que se estende demais o vídeo, a minha fala aqui, aí eu corto, né, e faço 2 vídeos, como aconteceu com o último texto lá do Paul Deal, né? Mas se não, eu vou tentar, eu posso até dar uma esticadinha só para fazer um vídeo só para ficar mais centrado num único arquivo, né, num único vídeo, para não ter que ficar quebrando aí, né? Bom, tem isso, e outra coisa que eu ia falar, bom, era isso, aspecto prático é isso. E em relação à mitologia grega, voltando agora, né, especificamente aí para a disciplina, ou melhor, para o texto, quando a gente vai falar, ou quando a gente vai pensar a mitologia grega, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e embora ali no texto do Brandão ele não vai começar o texto colocando isso, mas é importante a gente destacar aqui, que quando a gente pensa o povo grego, da onde vem a mitologia, né, os mitos gregos, quando o povo grego antigo, né, quando eu digo antigo, eu estou falando aí de século 6 a.C., 7, 8, 10 a.C., né? Esse pessoal, esses povos, para eles, o que a gente hoje chama de mito, né, para eles era a religião, para eles era o culto ali do dia a dia deles. E para eles, essas histórias que eram contadas eram reais, né? Não era uma metáfora, não é uma linguagem, uma figura de linguagem, uma expressão. Para eles aquilo não era literal, era real, né? Então quando dizia lá que Dionísio nasceu da coxa de Zeus, isso não era um tipo, tá querendo dizer que... Não tá querendo dizer que nada, é isso, ele nasceu da coxa, ponto, né? Foi assim que aconteceu. Era literal mesmo. A gente hoje, quando a gente ouve, né, os mitos, principalmente, mas até mesmo dentro da nossa religião, se a gente pegar aqui, por exemplo, no Brasil, um país predominantemente cristão, o próprio cristianismo tem os seus mitos, né, as suas descendências míticas, ascendências talvez, né, da Grécia e de outros povos, enfim, a gente vai até ver um pouquinho disso nesse vídeo de hoje. Mas mesmo nós hoje, quando a gente lê de repente a Bíblia ou ouve uma história, né, da Bíblia, a gente tende a encarar isso como uma certa alegoria, como uma certa metáfora, né? Quando a gente diz assim, Jesus nasceu de uma virgem. Quando você ouve essa expressão, você mais ou menos diz assim, não, tudo bem, talvez eles quisessem dizer, é uma forma de dizer que Maria era uma mulher muito boa, muito pura, não sei o que, tal, mas não era virgem, porque ninguém nasce, né, se não tem uma relação sexual, enfim, tal. A gente, de repente, olha para essas narrativas
como não se você é uma pessoa religiosa, né, se você é uma pessoa que tem fé e tal, não como uma descrença, mas como o entendimento de que isso foi uma forma de linguagem que foi utilizada para passar uma mensagem. Sei lá, dizer que Moisés colocou todos os animais da terra numa arca e ficou lá no mar por 40, né, no dilúvio lá por 40 dias e tal. Você olha para aquilo como uma alegoria, todos os animais do mundo, né, numa arca e tal. Você pode olhar isso como uma alegoria. Mas se você não precisa nem ir muito longe, a gente não precisa nem voltar aí à Idade Média, uma coisa assim, não, você não precisa voltar. Se você for conversar com a sua avó, né, se a sua avó ainda estiver viva, né, se seus avós, seus bisavós, né, e você perguntasse para eles, se eles achavam que isso era literal, Noé colocou todos os animais do mundo numa arca e sobreviveu a um dilúvio, eles virariam para você e dizer, mas é óbvio? Você tem dúvida disso? Né? Ou se dissesse que Jesus nasceu de uma virgem, né, eles iam olhar para você e dizer, mas é óbvio? Jesus era Deus, Maria era uma santa, então, é óbvio que ela era virgem. Que você tá duvidando disso? Né? É engraçado porque, tipo assim, você querendo fazer um paralelo, né? Talvez ela fosse virgem quando na estrutura cristã, né? Quando Jesus nasceu, mas Jesus tinha irmãos, né? E a própria Bíblia relata os irmãos de Jesus ali, né? Então, ela podia ter sido virgem no nascimento de Jesus, mas os outros irmãos provavelmente foi o método natural, né? Porque a Bíblia não faz referência, né, a outras concepções imaculadas sem ser a de Jesus, mas de qualquer modo, né? Só um parênteses aí, né? Mas se você perguntasse isso lá para o seu avô, para sua bisavó, ele iria olhar para você e dizer, isso não é uma metáfora, isso não é uma figura de linguagem, isso não é dizer alguma coisa querendo dizer outra, isso é literal. Então, do mesmo modo, tá, como nós hoje em dia, de novo, né, dependendo da sua fé, se você é uma pessoa religiosa, você pode entender isso, uma pessoa com fé e tal, você pode entender isso como sendo literal. Né? Deus criou o mundo em 7 dias, né? 7 dias, segunda, terça, 7 dias. Se você é uma pessoa religiosa, você pode entender isso como uma literalidade. Mas se você não é uma pessoa religiosa, mas tem... Não é uma pessoa religiosa, desculpa, não é uma pessoa então, totalmente religiosa, mas tem um aspecto aí, né, tem ainda uma ligação com a religião cristã, no caso, né, você pode entender isso como uma metáfora. Né? Deus criou o mundo em 7 dias, mas um dia de Deus corresponde a 20 bilhões de anos de um ser humano comum, né? Você poderia pensar assim. Mas se você é realmente religioso, você pode entender isso literalmente. Então, o grego, tá, principalmente antes do século IV a.C., antes do século V a.C., né, ele via isso como literal. Tá? Então, não era uma questão de figuras de linguagem. Então, todo o questionamento que a gente vai ver que o Junito vai colocar ali no texto dele, para dizer como que o mito foi sendo dessacralizado, como o mito foi perdendo espaço ao longo da história na própria Grécia, isso é para fazer em relação a isso, tá? Para demonstrar em relação a isso, que no fundo, lá no começo, isso não era questionável, isso era a religião oficial. Né? Era a religião oficial do Estado, era a religião oficial daquele povo, então não se questionavam os deuses. Né? A narrativa que chegava até você simplesmente aceitava e ponto, era quase que um dogma, era um dogma. Né? Embora não tivesse mistérios, mas é aquilo ali e pronto. Do mesmo modo, o Junito também vai colocar ali, vai tipo assim, botar ao longo do texto ali, e esse é o principal objetivo dele do texto, né, que ele vai dizer assim, como que os mitos gregos chegam até nós. E por que os mitos gregos chegam até nós? Né? E aí é que eu sempre digo, nós somos gregos. Né? Embora vocês talvez não tenham essa percepção, talvez até não aceitem a minha afirmação, mas se vocês pararem para analisar, e a própria estrutura ali, como a argumentação que o Brandão faz no texto dele, demonstra que a gente é grego, essencialmente. Né? Porque o nosso modo de pensar está vindo lá desse povo, dessa cultura, dessas crenças lá de 10 séculos antes de Cristo. Né? Não houveram outros povos que tiveram mitologias? Claro que houveram. Né? Houveram aquelas que nós conhecemos, os egípcios que não influenciam na gente, os sumérios que não influenciam na gente, os assírios que não influenciam na gente, enfim, uma série de povos que estavam ali do ladinho dos gregos, os persas, né? Estavam ali do ladinho dos gregos, porque a mitologia deles não chega pra gente, não tá nem aí. Por que a mitologia grega chega?
né? Por que a mitologia grega impacta a gente? Aí é isso aí que o texto do Brandão vai mostrar. Como que ela começou lá e como que ela passou ao longo dos séculos até a gente, né? Outros povos, inclusive, até a gente nem conhece, né? Passou batido já, tipo, foram conquistados, foram dominados, talvez outras culturas até nem existam mais, e simplesmente passou, né? Por que então que esses mitos, em especial, eles se perpetuaram? E é mais ou menos essa a ideia que o Brandão está querendo colocar ali, né? Para demonstrar por que a gente efetivamente até hoje fala dos deuses gregos. Quando pensa em mitologia grega, né? Mas não fala, sei lá, da mitologia assíria. Vamos pegar esse né? Ou mitologia persa, que seja. Né? Que foram impérios enormes. Não estou falando de uma culturazinha, de um paizinho escondidinho lá no Cazaquistão, sem querer ofender o Cazaquistão aí, né? Tipo assim, lá um povo lá do fim do mundo lá. Não. Estou falando de um grande império, como por exemplo o egípcio, como por exemplo o Império Persa. Não chega até a gente, né? Não chega. Por quê? Aí é isso que ele vai tentar demonstrar aí no texto, tá? Então era isso, tá? A literalidade do pensamento da religião grega no início, o porquê que esses mitos vão chegar até a gente. E tinha uma outra coisa que eu tinha que falar que eu esqueci agora, mas ao longo aí da fala a gente vai lembrando. Se lembrar, eu vou comentando. Bom, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui antes de a gente começar, né? Embora que já deu 10 minutos e não começamos ainda, mas vamos lá. Então, como é que o Brandão lá vai começar no texto dele? Ele vai dizer assim: os gregos, né, os mitos gregos chegam até nós apenas pela forma escrita e circunscrita a questões rituais. Mas assim, o que vai chegar pra gente dos gregos vai ser basicamente narrativas. Lembrei, agora que eu falo, narrativas. Falando narrativas, eu lembrei que eu tinha que falar, mas eu vou só completar aqui o pensamento. Né? São narrativas, são textos que falam dos deuses, mas no sentido dentro de um contexto ritual, dentro de um contexto religioso. E o que vai chegar até nós também vai ser isso aqui, ó, né? A forma escrita, tá? E aí ele vai colocar, né? Isso empobrece o mito, pois o fixa em uma forma definitiva, impedindo todas as suas variantes que são a alma do mito. Era isso que eu ia falar antes que eu esqueci. Bom, do mesmo modo como isso era considerado literal lá pelo grego no século 9 a.C., uma outra coisa que é a marca do mito, de modo geral, é que o mito ele é transmitido da forma oral. Então, o mito ele é transmitido na narração, na narrativa, nas histórias, os contadores. Aquele vídeo do Campbell lá que vocês viram, né, que ele fala os contadores de histórias, então os caçadores que estavam lá no meio da floresta, caçando, à noite não tinha o que fazer, lá, tá, então começaram a contar histórias um para o outro e assim começou a surgir essas narrativas. Né? Então o mito ele não é escrito na sua essência, né? No seu surgimento ele não é a escrita do mito é posterior e não sendo escrito, então é aquela coisa que a gente já tinha até falado em outras aulas, outros vídeos, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então não existe uma versão original, uma versão verdadeira do mito. Existem diversas narrativas do mesmo mito, diversas histórias do mesmo mito, diversas explicações para o mesmo mito, né? E isso é a alma do mito, porque não tem uma verdade, né? Um mito verdadeiro. Existem diversas versões. Agora, a partir do momento que você escreve, quando você escreveu, acabou, está escrito ali, né? Toda vez que você lê, é a mesma história, né? Não é uma história contada diferente. Os chineses, eles têm um pouco da tradição eles têm bastante a tradição da caligrafia. Eu não conheço o chinês a fundo, né? Nem a caligrafia chinesa, mas entre os chineses, os japoneses, também os orientais de modo geral, mas mais os chineses e os japoneses, eles fica muito evidente, por exemplo, um mestre na caligrafia e uma caligrafia de uma pessoa comum. Por quê? Porque o mestre ele faz lá desenha lá os ideogramas, né, os kanjis lá, de um modo diferente. Para nós, nosso olhar não treinado, né, ocidental, a gente olha e não consegue ver a diferença, mas para eles identificam, né, quando é uma caligrafia feita por um grande mestre, né, de caligrafia. Então, do mesmo modo como lá no caso do chinês, a escrita, você consegue identificar lá, né, a escrita de um mestre de caligrafia e uma pessoa comum, a mesma coisa era com a narração das histórias, né? Um grande poeta, um Homero da vida, né, um Hesíodo da vida, embora eles já começassem também a escrever, né, que o Homero já começa a escrever, o Hesíodo também vai escrevendo, eles compilam, né, as narrativas que eles ouviam do povo, e aí vão escrever lá, né, a Guerra de Troia e tudo mais.
Mas esses grandes poetas é que davam vida ao mito. Então, assim, dependendo da pessoa que conta a história, e aí vocês devem, né, saber até né, de modo geral, dependendo de quem conta uma história, como uma piada, né? Tem pessoas que contam a piada e a piada tem graça. Tem outras pessoas que contam a piada e você olha para a pessoa e não tem graça. A narrativa, o modo de narrar, o jeito, a entonação, tudo isso era a alma do mito, né? A partir do momento que ele começa a virar escrita, e mais do que tudo, escrita em questões religiosas, em questões rituais, chega pra gente um formato só, né? E aí, quando chega pra gente um formato só, acaba vindo uma, entre aspas, versão oficial do mito. E não existe versão oficial do mito, né? Isso acaba, como o Brandão coloca ali, empobrecendo, ou seja, fixando, né? Então, delimitando o mito. Então, o ato de escrever, ele já começou a delimitar o mito. Né? Quando o mito ele para de ser apenas uma narração, né, histórias contadas, e começa a ter alguém que escreveu e agora tá aqui a história certa, né? Pronto, ali você já começou a fazer uma delimitação do mito, né? E aí o Brandão vai colocar, então o mito escrito está para um mito, assim como a fotografia está para a pessoa viva, né? Para uma pessoa. É isso. Eu sei que se a gente olhar uma foto de alguém, você olha e diz, sim, a pessoa ali consigo ver, mas vocês conseguem entender que não é a pessoa, né, de verdade, literalmente, não é a pessoa de verdade. O mito escrito é a mesma coisa. Por mais que você pegue uma história, a história de Édipo, a história de sei lá, Aquiles ou o que seja, não é a história, não é o mito de verdade, né? Ele fica reduzido, assim como uma fotografia, ela reduz a gente, né, de uma pessoa tridimensional, ela passa lá para uma imagem bidimensional e se perde alguma coisa. No mito é a mesma questão. Quando você passa da narrativa para o texto escrito, você perde alguma coisa, né? Claro que isso, ele vai colocar lá, é um privilégio dos gregos, e todos os outros mitos antigos que chegam até nós padecem da mesma situação, como é o caso da mitologia egípcia e o livro dos mortos. Aqui está o exemplo, né? Então, no caso da mitologia egípcia, é a mesma coisa. O que chega para a gente são apenas textos, aqui é um texto, uma narrativa, uma parte, né, do livro dos mortos, que conta a história da alma da pessoa depois que ela morre e tal. Aqui é um momento que acho que a alma está sendo julgada, né? Aqui está Anubis, né, julgando, pesando, aqui é a balança que ele pesa a alma do falecido, né, com uma pena. Aqui está Tote redigindo, conferindo ali o peso da alma do morto. Aqui Horus, talvez esse seja o morto, eu não sei, né? E aqui Horus levando talvez o resultado para Osíris julgar. Eu não conheço muito a mitologia egípcia, mas é um trecho, né? Veja, é um trecho, né? Ou seja, de novo, é uma historinha. Então a história que chega até a gente que é essa, mas será que só tinha essa história, né? E ela tem um cunho religioso, um cunho ritualístico. E nem toda a história do mito, nem toda a questão mítica, ela é referente a rituais ou referente a questões espirituais, melhor dizendo, né? Não vou dizer religiosas, mas espirituais, tá? Então, assim, esse fenômeno que o Brandão aí fala, olha, então o que chega para nós dos gregos são só coisas escritas, né? Porque ninguém foi falando, aí passou 20 séculos transmitindo as narrativas, só foi escrito geralmente num contexto religioso. Puxa, perdemos muita coisa do mito. Sim, é verdade, mas isso é um fato para qualquer outro povo antigo, né? Dos egípcios, dos persas, dos caldeus, dos assírios, né? De todo mundo, a gente vai acabar perdendo, ou melhor, vai chegar apenas um fragmento do que foi efetivamente lá toda a cultura deles. Mas, né, no entanto, o mundo grego escapa um pouco das questões rituais, pois também chega até nós por meio da arte, da poesia e da literatura. Embora esses também não ficassem muito longe das questões rituais, embora a gente chegue até nós um mito escrito fazendo referência a questões rituais, o que o Brandão lá vai colocar é que, bom, mas também tem um outro lado que chega até a gente, que é um mito sendo passado dentro da arte. Né? E aí, entre os gregos, isso vai ser muito forte. Né? A arte grega vai representar muito, não que os outros povos também não fizessem, mas assim, vai chegar muito forte para a gente, principalmente aí pelo teatro, né? Então vai chegar ali pela literatura, pela poesia, mas embora mesmo esses modos de transmissão do mito não escapassem também das questões ritualísticas, tá? Por exemplo, como eu acabei de falar aqui, o teatro,
boa parte do que chega pra gente também na mitologia grega, ela chega via teatro. E o teatro, basicamente, ele era... o teatro no mundo grego não era como para nós hoje, né? Uma coisa de entretenimento. O teatro no mundo grego era uma competição que era feita geralmente em cultos de alguns deuses, né? Então, por exemplo, o mais famoso, que é o teatro de Dionísio, em Atenas, né, eram feitos nos cultos de Dionísio. Né? Então tinha lá o festival lá de Dionísio e tal, e durante o festival, durante o período de culto lá de Dionísio, tinha os festivais de teatro, que eram competições, assim como tinha os Jogos Olímpicos, né? Como tinha os Jogos Olímpicos lá de competição física, tinha os jogos que seria... Aliás, os jogos é um termo muito amplo, né? No sentido grego. Tinha também lá as competições de teatro. E essas competições de teatro se faziam, né? Peças de teatro que efetivamente elas estavam ligadas àquele festival, que era, em última análise, um culto, né? Era uma reunião lá em culto a uma divindade. Então ela não escapa muito das questões ritualísticas, né? Acaba pegando sempre também uma questão religiosa, mesmo as obras que são de literatura, que são de poesia, tá? Porém, aqui, ó, mesmo que os artistas tivessem que que fazia referência ao caráter sagrado da obra, para que esta fizesse sentido na arte, ele precisava fazer algumas distorções no mito, como foi o caso do rei Édipo de Sófocles, cuja peça se inicia pelo fim do mito, né? Então, assim, é isso que a gente está colocando ali. Mas assim, então, não escapa da questão ritualística. Mas mesmo não escapando da questão ritualística, quando você vai fazer um enredo, né, quando você vai fazer uma peça, o mito não está muito preocupado com questões temporais, questões de distância, né? O Deus ele some aqui, aparece lá. Uma pessoa não consegue fazer isso. Então, não consegue fazer isso, por exemplo, ali no teatro. Né? Como é que eu vou fazer? O cara sumiu daqui e reapareceu. Deus saiu de Atenas e apareceu em Delfos. Né? Eu tenho que, no mínimo, mudar o cenário, né, da peça ali e tal. Então, eu tenho que adaptar um pouco. O mito tem que fazer algumas distorções no mito, que é para caber no formato ali de uma apresentação pública. E aí é como o Brandão aqui fala. No caso do mito do Édipo, vocês vão ver quando a gente for ler o mito, ele começa pelo fim. Realmente, a história começa se passando com o Édipo, depois que ele já tinha matado a Esfinge, depois que ele já estava casado com a mãe. Né? Isso é o finalzinho do mito. Né? Vocês vão ver, inclusive, que a gente não vai nem falar do Édipo específico, a gente vai pegar lá a maldição dos Labidácidas, né? Então vai vir lá do comecinho, lá de Labidaco, até chegar no final, que é Édipo. Né? E a partezinha final do Édipo é ali, quando ele já está com a Jocasta e tal. E a peça do Sófocles começa pelo fim. Começa por ali, começa por Édipo tentando descobrir que desgraça estava ocorrendo sobre Tebas, por que as plantações não estavam frutificando, porque os animais estavam morrendo, e aí que ele vai descobrir todo o resto da história, né? Então, como o mito é narrado na peça de Sófocles é o contrário do que você falaria, por exemplo, numa narrativa. Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, ali mesmo sendo questão sagrada, tudo mais tal, para poder fazer um espetáculo, que o teatro também tinha essa característica, ele tem que torcer um pouquinho o mito. Então, de novo, ali o mito já começa a ser novamente modificado, torcido, para se adaptar a um modelo de apresentação, que no caso é o teatro, né? Ou a literatura, ou a poesia. Né? Porém, mesmo com as limitações, os artistas gregos mantinham o mito vivo e o aceitavam como tal. Né? Mesmo que fazendo essas pequenas adaptações, não se questionava o mito. Né? Sófocles não questionava o mito. Ou pelo menos alguns artistas não se questionavam o mito. Agora, isso vai começar a mudar quando começa a surgir uma coisa na Grécia, que vocês já conhecem bem, que é uma coisa chamada filosofia. Quando a filosofia começa a surgir na Grécia, e a filosofia é um fenômeno grego, não existia. Não existe filosofia que não tenha sido grega, né? Até anterior a esse período aí, mas até hoje muitas pessoas dizem que a única filosofia que existe é a grega, mas enfim. Esse fenômeno que começa a surgir na Grécia, chamado filosofia, esse fenômeno sim começa a questionar o mito. Por isso que, inclusive,
vocês devem ter, né, estudado ou tido aula sobre isso quando estavam lá no primeiro grau, segundo grau, que o mito se contrapunha à filosofia, né? Ou a filosofia se contrapunha ao mito. A filosofia era o saber racional que começou a questionar o mito. E foi isso realmente que aconteceu, tá? Então tá aqui, ó, atitude diferente da encontrada entre os filósofos pré-socráticos que tentaram desacralizar o mito em favor do logos, né? Então, embora os poetas eles não tivessem muito preocupados, ou melhor, eles estivessem mais preocupados em fazer uma obra de arte do que efetivamente manter a ideia ali do mito, eles ainda assim mantinham o mito, acreditavam no mito, né? Tinham um caráter sagrado no mito, um caráter de reverência no mito. Agora, quando começa a surgir a filosofia, em especial com os pré-socráticos, e aí achei engraçado que no texto o Junito, vocês devem ter reparado lá que ele fala muito dos pré-socráticos, mas ele não fala de Sócrates e os pós-socráticos, Platão e, né, Aristóteles e tudo mais, né? Eu não sei dizer, não sei por que ele faz essa diferenciação, tá? Nos textos de Platão, nos textos de Aristóteles, a gente vê referência aos deuses. Sócrates faz referência aos deuses, né? Ele não ignora os deuses nas suas falas, né? O próprio Sócrates atribui a sabedoria dele a um daimon, né? A uma divindade. Então, talvez os filósofos socráticos, até por serem da aristocracia grega, e a aristocracia grega tinha interesse em manter a religião oficial do Estado, né? Talvez os filósofos socráticos e pós-socráticos ali fossem mais amigáveis aos deuses, vamos dizer assim. Embora a filosofia deles contribuiu para, né, tirar o poder do mito. Mas ali no texto do Brandão ele vai fazer referência específica aos pré-socráticos, né? Onde ele vai dizer então que esses filósofos, lá, o Demócrito de Abdera, o Tales de Mileto, Anaxágoras, né, Anaximandro, todo esse pessoal aí, eles vão acabar por desacralizar o mito, né? Começar a enfatizar a importância do logos, a importância da razão, e menos a importância do mito, tá? Então ele coloca lá no texto, né? Em nenhuma outra parte vemos, como na Grécia, o mito inspirar e guiar não só a poesia épica, a tragédia e a comédia, né? E acrescentaríamos o lirismo, mas também as artes plásticas. Por outro lado, a cultura grega foi a única, isso é interessante, a submeter o mito a uma longa e penetrante análise, da qual ele saiu radicalmente desmitizado. A ascensão do racionalismo jônico, jônicos aqui, os jônios, né? Eles entendam os jônios tipo assim como os gregos ali do sul da Grécia, tá? Não vou explicar agora quem eram os jônios, né? Os jônios, os micênicos, os dóricos, né? São vários povos que compuseram ali o que a gente chamaria de Grécia, o que a gente chama de Grécia hoje, tá? Então entendam os jônios aí como assim, o pessoal que habitava ali o sul da Grécia, vamos dizer assim, com uma ênfase maior aí para os atenienses, né? As colônias atenienses, né? Então, a ascensão do racionalismo jônico coincide com uma crítica cada vez mais corrosiva da mitologia clássica, tal qual é expressa nas obras de Homero e Hesíodo, né? Então, quanto mais o racionalismo, isso que a gente vai chamar de filosofia, vai crescendo, principalmente em Atenas, né, que é o epicentro onde isso vai acontecer, mais a mitologia, aí nas obras do Homero, né, como é narradas na obra do Homero, elas vão se desfazendo, tá? Se em todas as línguas europeias o vocábulo mito denota uma ficção, é porque os próprios gregos, né, proclamavam isso há 25 séculos atrás. Então, uma coisa que vai chamar a atenção é o seguinte: isso é um fenômeno, mais um fenômeno grego, né? Mais um fenômeno curioso, que geralmente o que acontece é assim, o que aconteceu ao longo da história é assim: povos conquistados, povos subjugados tinham a sua religião arrasada, né? O deus do povo conquistado virava um demônio, simples assim, né? E entrava na narrativa do mito do deus do povo vencedor como um demônio que foi vencido pelo deus daquele povo que foi o vencedor da batalha, o vencedor da guerra, né? E mitos de povos subjugados simplesmente caiu no esquecimento da história. Tanto é que a gente não sabe, né? Tem muitos povos que a gente simplesmente ignora totalmente a mitologia porque foram conquistados, foram dominados e os seus deuses foram simplesmente apagados da história. Tem um filme, eu não vou lembrar da história, um filme muito bom. Eu até uso às vezes em disciplina de ética,
chamado O Clube do Imperador. Quem quiser procura, acho que deve estar no YouTube, Netflix, é muito interessante, que mostra lá um momento, eu não quero falar para não dar um spoiler do filme, mas assim, tem um momento lá do filme que o professor lá faz referência a um rei. Como é que era? Eu não vou lembrar o nome do rei agora. Mas eu me lembro assim que a fala do rei era tipo assim: Shutruk-Nahunt, agora eu lembrei, Shutruk-Nahunt, o rei Shutruk-Nahunt, ele conquistou Sipar, ele roubou a estela de Naransi e a erigiu em homenagem ao seu deus, né? E aí o professor vai perguntar quem era Naransi, né? Quem era Shutruk-Nahunt? E simplesmente está apagado da história, né? Quem quiser saber por que Shutruk-Nahunt foi apagado da história, veja o filme, vocês vão entender, não quero dar spoiler. Mas é só para fazer um paralelo a isso. Então, assim, povos conquistados, povos que eram dominados, a sua religião era considerada uma religião falsa, né? E era tudo esquecido. Era questionada e era sobrepujada, né? Agora, o que vai acontecer na Grécia é que foi o seguinte, de curioso, é que não veio um povo de fora, dominou o grego e fez, olha, esses deuses de vocês aí, não é verdade, não convence. Essa história não convence. Não, esse questionamento das divindades surgiu dentro do próprio povo grego. Não foi um povo de fora, não foi o contato com o povo de fora indo lá e dizendo: meu, você acredita nisso? Para com isso, isso daí é besteira. Como geralmente acontece em todos os processos de dominação, de colonização, que seja, né, aquele que vem para colonizar, aquele que chega numa outra terra para tomar aquela terra. Ele chega um modo de você enfraquecer o outro povo e dizer que a religião dele lá não faz sentido. Né? Não, teus deuses aí não são os deuses de verdade. Eu te trago os deuses verdadeiros. Aí você coloca lá o deus verdadeiro e vai. Né? Isso não aconteceu entre os gregos. Né? Quando os gregos vão ser dominados pelos romanos, a mitologia grega já tinha caído não, né? Digamos assim, mas ela não tinha esse poderio todo como ela tinha lá no século X a.C. Então, os próprios gregos, aqui, né, isso é interessante, eles são responsáveis por fazerem a ideia de mito ser uma ficção, porque eles mesmos, via filosofia, começaram a questionar as suas divindades. É um fenômeno que só vai se repetir de novo depois na própria civilização ocidental agora, né, digamos assim, no século XVII, quando o racionalismo aí científico, de novo, o racionalismo, né, o racionalismo que nasce na Grécia, começa a questionar a religião, no caso aí o cristianismo, lá no período, né, da viradinha ali da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nunca antes na história, né, houve um fenômeno como esse. E aconteceu lá na Grécia. Os próprios gregos começaram a questionar os seus mitos. Né? Então, aqui, ó, o racionalismo jônico não se voltava contra o mito em si, né, o Brandon vai falar, mas sim contra uma visão pouco lógica dos deuses, que eram desde Homero e Hesíodo portadores dos mesmos defeitos dos homens, né, mentiam, roubavam, trapaceavam, adulteravam. Então, o que o Brandão vai colocar ali assim, não é que de uma hora para outra o grego, ele simplesmente olha assim, mas Zeus, peraí, mas onde é que vem? Zeus nasceu lá de Urano, tá, peraí, onde é que vem esse papo? Isso não está bem explicado. Não é que eles começavam a questionar o mito pelo mito, eles começaram a questionar as atitudes dos deuses. Né? Dizer assim, como que um deus ele pode ter a mesma característica de mim, de um homem, que sou inferior a ele, né? Se ele é superior a mim, por que ele mata, por que ele rouba, por que ele trai? Não faz muito sentido. Então, o começo do questionamento das divindades, vamos dizer assim, foi pela lógica, quando eles começaram a aplicar a ideia da lógica à religião. E aí eles começaram a perceber que não fazia muita lógica, mas o que, né, hoje a gente compreende bem é que não é para fazer lógica mesmo. Né? A religião, o mito, ela não tem que ter uma lógica. A dimensão que ela ocupa é outra. Não é racional. O mito não é racional. Então, por isso que se você tentar entender um mito do ponto de vista racional, não faz sentido mesmo. Né? E o que eles começaram a fazer foi isso. Foi começar a aplicar uma lógica racional ao mito e aí, obviamente,
tem lacunas, e aí você começa a olhar aquilo e começa a questionar, né? Então aqui o próprio Xenófanes, né, que está aqui a estátua do Xenófanes, ele vai, né, o Brandão vai colocar esse texto, essa parte aqui, que vai dizer que é muito conhecida, né? Se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e pudessem com suas mãos pintar e produzir as obras que os homens realizam, as mesmas obras, né, que os homens realizam, os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a cavalos, os bois semelhantes a bois, e eles atribuiriam os corpos que eles próprios têm, né? Então ele dizia assim, olha, se os cavalos pudessem pensar, né? Se os bois pudessem pensar, se eles tivessem mãos, pudessem fazer pinturas, pudessem fazer artes, eles também teriam os deuses. E os deuses dos cavalos teriam forma de cavalo. Os deuses dos bois teriam formas de boi, teriam corpos de boi. Então o que o Xenófanes está começando a querer dizer assim, olha, os deuses que a gente fala, que a gente faz, são igual a pessoas, talvez, na verdade, é porque são, hoje eu posso falar isso, né, projeções nossas. Não é que os deuses têm formas de homens, a gente é que criou eles assim. Então, se a gente criou eles assim, eles não existem, né? A gente criou. Né? Então, vejam que começa a ter uma lógica sendo aplicada em cima do mito. Né? E aí, obviamente, o mito não resiste a esse tipo de argumentação, né? Porque a estrutura de pensamento do mito é diferente. Né? Então, para Xenófanes, a ideia de Deus é algo mais sério. Há um Deus acima de todos os deuses e homens. Nem sua forma, nem seu pensamento se assemelham aos dos mortais. Então, o primeiro questionamento que começa, principalmente lá no mundo grego, porque as divindades gregas elas eram muito assim, o antropomorfismo era muito forte entre os deuses gregos, né? A questão da vingança, da traição, da bebedeira, da orgia. A orgia não era problema para o grego, né? Mas, enfim, né? Da preguiça, né? da vingança, né? Do remorso. Coisas que você entende nos homens, mas que você fica pensando assim, mas os deuses, né? Também eles. Então, esse tipo de questionamento, dizer por que o Deus padece dos mesmos males emocionais, vamos dizer assim, que eu, um homem, padeço. Então tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa errada. E aí esse questionamento começa a balançar o mito e faz com que os gregos, nesse período, comecem a olhar para o mito e dizer talvez isso não seja tão sagrado como a gente pensa que seja. Outros dois problemas que ocorreram em relação aos mitos gregos foram a dicotomização e a politização. Né? Então veja como ao longo dos séculos o mito foi tomando porrada dentro do próprio mundo grego. Né? Não foi um povo de fora que veio e deu porrada nos deuses gregos. Foram os próprios gregos, com o crescimento da sua cultura, que começaram a dar porrada nos seus próprios mitos. Né? Em relação à dicotomização, muitos poetas gregos distorciam mitos para adequá-los a um padrão moral. É isso que eu estava falando. Né? Como que um deus pode ser beberrão? Como que um deus pode trair a mulher dele? Né? Como que um deus pode adulterar? Como que um deus pode mandar matar? Mandar matar não, ia lá e matava. Né? Puxa, do nada, porque estava com raiva, é ser vingativo, né? Uma coisa mesquinha, coisa pequena. Né? Ué, por que não? Por que não pode? Né? Aí, ou seja, não pode porque você começa a querer atribuir um padrão moral. Né? E isso aqui foi a dicotomização. Então aqui, ó, o mundo está repleto de maravilhas. E não raro, uma citação aqui do Píndaro, né? E não raro, as afirmativas dos mortais vão além da verdade. Mitos ornamentados de hábeis ficções nos iludem. Mitos ornamentados de hábeis ficções nos iludem. As graças, né? As graças são aquelas que inspiravam, tipo como as musas, né? A quem os mortais devem tudo quanto os seduz, tributam-lhes honras e, mais das vezes, fazem-nos crer no incrível. O homem não deve atribuir aos deuses senão as belas ações. Este é o caminho mais seguro. Então veja como aqui ó, já começa a entrar um padrão de moralização. Ó. Os homens não devem atribuir aos deuses a não ser belas ações. Então, aquela passagem lá do mito que diz que o deus tal foi lá e se vingou. Não. Escolha essa parte. Fala só a parte bonitinha. A parte feia, vamos tirar. Né? Porque não faz sentido. Então, vejam que o mito começou a ser modificado. Ele começa a ser desacralizado. Ou, nesse caso aqui, né, incorporado num padrão moral. O mito acaba sendo moralizado, né, dentro dos costumes daquele povo. E a hora que você começa a encaixar o mito dentro de um padrão moral, de costume, você acabou com ele, né? Porque o mito ele transcende, ele é mais amplo do que isso. Né? Então aqui, ó, como diz Ésquilo, né, o dever do poeta, né, diz Ésquilo a respeito do mito de Fedra, é ocultar o vício,
não propagá-lo e trazê-lo à cena. Com efeito, se para as crianças o educador modelo é o professor, para os jovens são os poetas. Temos o dever imperioso de dizer somente coisas honestas. Né? Então veja, é o moralismo puro. Né? Diz assim, olha, né, a gente não pode aqui, enquanto poetas, nós responsáveis, né, por fazer aqui a transmissão do mito para o povo e tal, das histórias dos deuses para o povo, a gente não pode contar as histórias feias, né? Meu Deus, o que as crianças vão ficar ensinando coisa feia para as crianças, né? É igual, por exemplo, aqui no Brasil, se você pegar lá tipo Saci Pererê, né? Quem era o Saci Pererê? Saci Pererê era um desgraçado, né? Vivia lá aprontando, mentia, trapaceava, fazia pregando peça nas pessoas. Então, se você vai contar para criança, né? Imagina lá uma avó cantando a história lá do Saci Pererê para criança, que o Saci Pererê mentia, trapaceava, roubava, pegava a peça e no final saía ainda, se saía bem nas histórias. O que você está ensinando para a criança? Você está ensinando que se ela mentir, se ela roubar, se ela pregar a peça, fizer alguma coisa, ela não tem problema. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ensinar para a criança que você tem que fazer as coisas direitinho. Você não pode mentir, você não pode trapacear, você não pode fazer nada, né? Então não vamos contar essa história, não vamos contar esse lado do Saci Pererê. Vamos só contar quem era muito brincalhão. Ele gostava de pregar peças nas pessoas. Entende? Você começa a mudar a história, você começa a distorcer um pouco a história para encaixar. Não que haja problemas em mudar a história, porque o mito é vivo, lembra? A narrativa. Mas o problema é que mais ou menos você começa a mudar a história para encaixar num padrão moral atual, né? E quem diz que o teu padrão moral atual, digamos assim, é superior ao mito? Né? Esse é o questionamento. Questionamento não, né? Essa a argumentação aí que o Brandon está fazendo. E o que começou a acontecer lá na Grécia é isso aqui, ó. Temos o dever imperioso de dizer somente coisas honestas, né? Então a gente tem que dar aquela melhoradinha no mito. Eu sei que Zeus era um desgraçado de um galinha que vivia traindo a mulher dele, era o tempo todo, traía com mortal, com outros deuses e tal. Não tem como eu esconder isso, mas se eu de repente der uma melhoradinha num aspecto ou outro aqui, tal, não contar tudo de repente que ele fez, como é que ele fez, tal, talvez eu melhore um pouco a imagem do Deus Supremo, né? Então eu tenho que ir fazendo isso. Então nisso daí você começa a tolher o mito ou tentar amarrar o mito dentro de uma caixinha, né? De uma camisinha de força ali, para que ele caiba num padrão moral daquele tempo, daquela época. Então, de novo, isso aí já começa a distorcer, desacralizar o mito, né? Quanto à politização, a politização é muito forte. Não vou nem entrar muito nesse aspecto aqui, 40 minutos já. Né? Quanto à politização, essa usou e abusou do mito, principalmente dos mitos dos heróis, que viessem de onde viessem, sempre passavam por Atenas. Né? Aí tem uma questão política. Né? É igual hoje, gente, não muda, tá? Político não presta. Viu? Desde a Grécia, essa é uma das piores heranças que o mundo grego nos legou. Político. Né? O político é uma porcaria. Enfim, não aguento aqui. Que os políticos, claro, o cara que quer fazer uma carreira política, do mesmo modo como tem populismo hoje aqui no Brasil, você vê político prometendo, eu vou trazer aqui água para esse lugar aqui, eu vou aqui ninguém mais vai não ter casa, vou dar terra para todo mundo. Esse papo de deixa que eu vou cuidar da sua vida, deixa que eu vou fazer a sua vida ficar boa, né? E em vez de deixar cada um cuidar da sua própria vida, o político ele quer né, ser o grande pai que vai cuidar de todo mundo e, obviamente, cuidar dos cofres públicos. Né? Na Grécia era a mesma coisa, tinha os cofres públicos, né? E todo mundo queria estar lá, né? Então, muitos políticos, assim como hoje no Brasil não é mais, acho que até por lei é proibido, ninguém mais faz, mas antigamente, há um tempo atrás, tinha os famosos, por exemplo, showmícios, né? Onde você botava artistas para fazer show para um determinado político. Isso era muito comum no Brasil antigamente. E ainda hoje tá? Tipo, a classe artística hoje no Brasil, ela tem um viés político muito forte, muito claro. Você vê direitinho, né? Os grupos, né, digamos assim, ideológicos, políticos que estão ali dentro das classes artísticas. E na Grécia era a mesma coisa. Quem bancava lá o artista, quem bancava lá tipo assim, a Lei Rouanet da época, né? Devia ter uma Lei Rouanet lá na Grécia antiga lá, né? Eram os políticos. E para eles efetivamente
se aumentarem, né, na sua popularidade, não era incomum deles dar aquela torcidinha, né, no mito para fazer, por exemplo, um herói passar pela sua cidade, como é o caso de Atenas, que aí usou e abusou disso, né? Esse aqui é um exemplo da cena do julgamento de Orestes, tá? Que a gente vai ver esse mito na disciplina, né? Bom, o julgamento de Orestes, Orestes era de Argos, de Micenas. Orestes era de Micenas. Micenas, Argos ali, né? Que era parente de Menelau, de Agamenon e tal. E assim, toda a trama do mito de Orestes, né, se passa lá, em Micenas. Mas, e aí tem as más línguas que dizem que o que aconteceu lá, principalmente foi isso. Quando Ésquilo vai fazer a peça, contar a Orestia, né, que é contar a trilogia que conta a história de Orestes, para concorrer no festival em Atenas, dizem as más línguas, não sei se isso é verdade ou não, que ele foi meio que financiado pelos governantes de Atenas, para ele dar uma, tipo assim, dar um jeitinho de encaixar Atenas na história ali, né? E o que vai acontecer? Não é bem a questão de encaixar Atenas, porque eu acho que Orestes passa por Atenas, enfim. Mas assim, o que ficou muito marcado era assim: em Atenas tinha um modelo político diferente do resto do mundo grego. Qual era o modelo político? Era a tão famosa, tão chamada democracia, né? E os políticos, os senhores poderosos lá de Atenas, queriam demonstrar para o resto do mundo grego que a democracia era um modo melhor do que os outros modos de governo que existiam na época. E uma das coisas que existia na democracia, por exemplo, era o julgamento, né? O julgamento ali por um tribunal do júri. E o que vai acontecer efetivamente no caso do... Até falei isso, acho que no nosso primeiro vídeo, lá vocês vão, né? A gente vai ver esse mito depois com calma, por isso que eu não quero falar muita coisa aqui agora. Que no caso do julgamento de Orestes, Orestes acaba sendo julgado em Atenas por quem? Por ninguém, nada mais, nada menos que Atena, a deusa que é a patrona da cidade de Atenas, que inclusive leva o seu próprio nome. Então, tipo assim, tá vendo? Tipo assim, olha o que existe de melhor, de mais sabedoria, de maior justiça, é o que os atenienses fazem. Tanto é que, olha lá na peça, olha o que aconteceu com Orestes, olha o que aconteceu depois lá com as Erinias, né? Olha, então aquilo ali era como se fosse a novela, né, do mundo grego antigo, que depois o cara ia voltava lá para suas, porque assim, o festival acontecia lá em Atenas, não era só os atenienses que iam lá, ia gente do mundo grego todo para o festival lá de Atenas. E depois o cara voltava para sua terra falando, olha como foi a peça, olha como... E já começava a falar que o modelo de governo, né, começava a incultar na cabeça das pessoas que aquele modelo de governo, aquele modelo de relação que os atenienses faziam era interessante. Então era utilizado como propaganda política, como arma política. Muitas vezes as peças de teatro e as poesias eram contratadas, eram pagas, né, para fazer, e quem paga, né, mais ou menos que diz mais ou menos como é que vai querer. E aí a politização dos mitos era muito forte, foi muito forte no mundo grego, tá? Onde para as pessoas, principalmente aí, né, digamos assim, cada cidade tinha o seu herói, tá? Cada cidade tinha o seu herói, cada cidade tinha o seu deus, né? O deus patrono que protegia a cidade ali e tal. Então, muitas vezes, para uma cidade até sei lá, para conseguir mais comércio, para conseguir mais poder político, para conseguir mais poder econômico, ela investia financeiramente na mídia da época, né? Na divulgação, na propaganda política da época, que era feita via as narrativas escritas ou peças de teatro, né? Então a politização mexeu muito mito foi torcidinho ali, né? Como ele fala assim, todo herói de um modo ou de outro algum dia acabava passando por Atenas, né? Você não vê lá os heróis indo para, sei lá, para Tessália. Não, Tessália não, ninguém vai para Tessália. Agora para Atenas, todo mundo passava em Atenas um momento ou outro, tá? Bom, não quero me estender, mas é isso, tá? Teve muita politização, muita interferência política dentro das narrativas em cima dos mitos. Agora, né, a partir do século V a.C., aí sim, né, começou o rompimento maior com o mito, né? Com o crescimento do intelectualismo e racionalismo dos sofistas e dos filósofos, o mito foi sendo posto de lado nas narrativas oficiais do mundo grego, como foi o caso de Tucídides, que não fez nenhuma referência aos deuses na história da Guerra do Peloponeso.
Então, lembra aquilo que eu falei no comecinho do vídeo aqui? Para os gregos antigos, os deuses, a atuação, a interferência dos deuses não era uma metáfora, era literal. Os deuses realmente interviam na guerra. Quando você pega lá a Guerra de Troia, embora os deuses não participaram da Guerra de Troia, né, eles meio que deixaram, deixa eles se entenderem lá e tal, mas por debaixo dos panos, os deuses iam lá e ajudar, cada deus ajudava os heróis que eles gostavam mais, né? Mas diretamente não teve uma interferência divina na Guerra de Troia. Mas se você pega a narrativa, o tempo todo tá falando, porque Zeus estava olhando, porque Atena estava olhando, porque Apolo estava. Agora, quando Tucídides, né, no século V, ele vai narrar o que aconteceu lá na Guerra do Peloponeso, ele vai escrever um livro chamado A História da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, vocês lembram, foi a guerra que houve basicamente entre Esparta e Atenas, né? Foram duas ligas, né? A Liga de Delos, que era a liga ali dos atenienses, várias cidades atenienses, e a Liga dos Espartanos, com umas outras cidades lá. Enfim, né? Teve uma disputa ali pela região do Peloponeso. O Tucídides, ele narra a guerra. Tá? Se vocês pegarem lá, inclusive... esse livro que vocês acham na internet, é bem engraçado, tem uma hora lá que eu tentado dando uma olhada, tem uma hora que ocorre um eclipse e o Tucídides ele cita esse eclipse no livro, né? E ele cita o eclipse, é isso, assim, tipo assim, o sol ficou escuro, tá, apareceu a lua, apareceu as estrelas, e acabou o eclipse e o pessoal foi pra lá. Ele não faz nenhuma referência. Se fosse um poeta mais antigo, diria assim, meu Deus, naquele momento, né, Apolo ficou irado com o que o rei, não sei lá, fez, por isso Apolo fechou sua face e o sol escureceu, né? Ele colocaria alguma coisa ali assim, tal. Tucídides não faz referência a ninguém, simplesmente diz, teve um eclipse, sim, o sol apagou, ficou tantas horas lá sem sol, apareceu a lua, apareceu as estrelas, depois ele passou e bola pra frente, né? Vida que segue. Ele seco, né? Seco. Ele narrou a história como a história aconteceu e não fez alusões, né, a divindades. No século IV também, né, antes de Cristo, o Epicuro, né, retomando o pensamento materialista de Demócrito, continua a golpear o mito. Se tudo é matéria, o homem, a alma e os deuses estão em condições de igualdade devido ao entrechoque dos átomos, então por que temê-los? Usando o racionalismo, né, usando aí a filosofia de Demócrito, que considerava que tudo era composto de átomos, né, eu não vou explicar agora Demócrito sobre isso, depois a gente pode até conversar sobre Demócrito, que tudo são átomos e átomos são bolinhas de matéria, tudo é feito de átomo, né, o pensamento de Demócrito, que chega até nós até hoje, né, a gente continua tendo esse tipo de pensamento. Se tudo é feito de átomo, né, e o resultado de tudo são os choques dos átomos, o que a gente hoje diria choques de partículas, né, então os deuses também são feitos do mesmo material que a gente. Se os deuses são feitos do mesmo material que a gente, então para que temê-los? Né? Porque então não são diferentes da gente. Então, de novo, o mito vai sendo dessacralizado. Os deuses vão perdendo seu poder a cada século que passa, né? Século V, século IV a.C. E aí, aqui acho que é o próprio Epicuro. O próprio Epicuro vai falar isso aqui, ó. Deus ou quer impedir os males e não pode, né? Ou pode e não quer, ou não quer e nem pode, ou quer e pode, né? Então, vamos lá. Epicuro se perguntando por que existem males no mundo, né? Por que existe um mal na Terra? Aí vai dizer, olha, o mal existe, tudo bem. Agora, Deus, ele não quer, ou ele quer impedir o mal e não pode, né? Ou ele pode e não quer, ou ele não pode nem quer, ou ele pode e quer. São as quatro opções, né, para a gente entender aí a relação de Deus, dos deuses com o mal. Né? Tá aqui a figurinha de Epicuro, aqui, né, o busto de Epicuro. Aí ele vai continuar. Se quer e não pode, é impotente. Né? O que é impossível em um Deus, né? Não dá para pensar um Deus impotente. Se pode e não quer, é invejoso, o que é igualmente contrário a um Deus. Veja que aqui já tem um padrãozinho moral. Por que um Deus não pode ser invejoso? Né? No mundo grego antigo poderia, mas aqui já está questionando que um Deus não pode se sentir invejoso, não pode ter inveja. Né? Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente. Portanto, nem sequer é Deus. Né? Ele quer e não consegue e nem quer fazer nada, então nem Deus ele é uma pessoa comum. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que Deus não os impede? Então veja, de novo, o intelectualismo sendo utilizado para derrubar a divindade. Que é para explicar assim, se existe mal na Terra, então não pode haver Deus. Né? Porque se existe mal na Terra e Deus permite, então ele não é um Deus de verdade, porque um Deus de verdade não pode ser mal. De novo, é o padrão moral. O intelectualismo, o racionalismo sendo utilizado para ir minando os mitos, tá? Ou o mito, né?
Porém, no século IV a.C. também surgiram alguma coisa que vai dar um respiro no mito, que vai ser o alegorismo e o efemerismo, ambos surgidos na Alexandria, tá? Que foram responsáveis por salvar o mito, inclusive fazendo perdurar no cristianismo. Já que o mito não era mais compreendido literalmente, né? Ao longo dos séculos, o mito foi levando palmada, não dava mais para você acreditar literalmente naquelas histórias lá que eram narradas, que eram contadas no teatro e tudo mais. Buscava-se nele as suposições e as significações ocultas, os subentendidos, e é isso que a gente faz até hoje no mito, né? Na alegoria. Foi assim que surgiu a alegoria, que significa literalmente dizer outra coisa. Não é isso que a gente faz com o mito, né? Quando a gente faz mais ou menos assim a questão da moral da história. Olha, então Apolo foi lá e fez isso. Então, moral da história. Isso quer dizer que você não deve fazer isso, que você deve fazer aquilo. Isso é uma alegoria. Então, esse modo como a gente se relaciona com o mito hoje, né, que é olhar para o mito e dizer assim, não, mas isso aqui é uma forma de dizer outra coisa, isso aqui é uma forma de fazer referência a aspectos emocionais, aspectos psicológicos da pessoa, que foi o que a gente viu nos últimos vídeos com o texto do Paul Deal, né, surgiu aqui, século IV a.C., lá na Alexandria, com a figura do alegorismo. O mito serve para dizer uma outra coisa, né? Então, quando isso surge, isso dá um respiro. Né, o mito começa a ser valorizado de novo, tanto que chega a nós até hoje. Né? A alegoria é uma espécie de máscara aplicada pelo autor a ideia que se propõe explicar. Então é um modo de dizer uma coisa dizendo outra. Assim é que o estoico Crisipo reduziu a mitologia a postulados físicos e éticos. Homero e Hesíodo estão salvos. Salva está a poesia e a arte, que poderão continuar a beber da fonte inesgotável do mito, por embora alegorizado. Assim, não é o mito original, tal, mas o mito permaneceu. Por que ele permaneceu? Porque ele virou uma alegoria. Ele deixou de ser uma verdade sobre um Deus e passou a ser uma alegoria, uma forma de dizer alguma coisa em relação a mim mesmo. E aí um exemplo disso está aqui. Eu peguei esse quadro aqui. É um quadro do centauro Quiron, né? Isso que foi um tema que foi muito explorado no Renascimento. Se vocês pegarem, vocês vão ver muitos quadros, muitas representações com essa temática aqui. O nome desse quadro é A Educação de Aquiles. Né? Esse menininho aqui é Aquiles e esse centauro aqui é o Quiron. Eu não vou falar do Quiron porque a gente vai depois falar sobre ele mais lá na frente, quando a gente for falar sobre Asclepio, Quiron e Apolo. Mas basicamente o Quiron foi o professor de Aquiles. Né? E qual é a metáfora, qual é a alegoria que está sendo passada no caso desse quadro aqui, mas que começou a ser passada também no mundo grego antigo? Olha, Aquiles, o maior de todos os heróis gregos, talvez comparável ali com Hércules, talvez Hércules fosse um herói maior do que Aquiles, porque era filho de Zeus e tal, mas era um pega, né? Aquiles era considerado, se não o maior grego, o maior herói grego, mas o segundo, de repente rivalizava ali com Hércules, com Heracles. Aquiles, para se tornar o que ele foi, apesar de ser o maior de todos os heróis, apesar de ser filho de uma ninfa, apesar de ter sido mergulhado lá no rio Styx, ele precisou de um professor. Ele precisou de um tutor, ele foi educado. Então, todo mundo precisa passar por um processo de educação. É isso que está sendo quer ser passado, quer ser dito com essa cena aqui, quando diz assim, Aquiles se tornou um grande guerreiro, mas ele se tornou um grande guerreiro porque ele aprendeu a arte da cura, ele aprendeu a arte da guerra com Quiron. Se ele não tivesse um professor, ele não teria sido um herói. Entendeu? É uma alegoria. Para dizer o quê? Que todo mundo precisa passar por um processo de educação. Então, respeite os mais velhos. Respeite o teu professor. Respeite o teu pai. Respeite aquele velho que vai te ensinar alguma coisa. Porque essa é a pessoa que vai fazer você se transformar em alguma coisa, como foi o caso de Aquiles. Uma alegoria. Né? Então, esse modo de pensar o mito foi o que, entre aspas, podemos dizer assim, salvou o mito, né? Como até fala aqui, né? Salvou o mito e fez ele chegar até nós até hoje.
o alegorismo e o evemerismo, né? Então, ainda no século IV a.C., o filósofo alexandrino Evêmero, né, publicou a sua História Sagrada, na qual ele afirma conhecer a origem dos deuses e que estes são reis antigos e heróis divinizados e que seus mitos são apenas lembranças antigas e confusas de suas façanhas. O Evêmero, ele vai dizer assim, na verdade, o mito ele nada mais é do que fatos reais, coisas que realmente aconteceram, só que não eram deuses, né? Era um rei, não era um herói, era um grande guerreiro, né? Então ele vai dizer assim, o mito está geralmente se fazendo uma referência a um fato histórico, alguma coisa que realmente aconteceu, mas que com o passar do tempo, né, aquilo que eu tinha falado antes, né, quem conta um conto aumenta um ponto, a historinha vai aumentando e aquele rei que era muito poderoso, muito sábio, não sei o que, ele começa a ganhar uma conotação de uma divindade, né? E esse modelo, tá, de pensar o mito como narrações alegóricas também, podemos dizer assim, de fatos históricos, também foi muito forte e chega a nós até hoje. E aí um exemplo que eu gosto muito é desse livro aqui, ó, que é um livro muito bom, que é o grande livro dos mitos gregos, do Robert Graves, né? É um livrinho bom, e toda as narrativas, os mitos que são colocados aqui, e ele narra o mito e ele dá a explicação histórica para o surgimento do mito, né? Então quando fala assim, sei lá, o deus tal perseguia a deusa da lua, que não sei o que, Deméter, que era ligada. Não, Deméter era a deusa da agricultura, não lembro qual era a deusa relacionada com a lua. Enfim, quando ele faz essa alegoria, né, quando ele faz essa narrativa, ele diz: isso aqui representou quando houve as invasões dos povos tais que chegaram a tal lugar, e aí esses povos cultuavam uma divindade na forma de mulher, esse outro povo cultuava uma divindade na forma de homem. Então, quando narra essa história, né, que o deus tal perseguia a deusa tal, na verdade foi isso aqui, foi uma guerra que aconteceu entre aquele povo, e esse povo ganhou, por isso que esse deus aqui era o que perseguia e que matou a deusa lá. Então, assim, é muito interessante, inclusive para a gente conhecer o aspecto histórico dos povos antigos. E aí, tá aqui nesse livro e tem uma partezinha aqui em relação ao deus Dionísio, que rapidinho eu vou contar, que é bem engraçado, que ele fala aqui como que surgiu o culto do Dionísio, não, e como que explica a briga entre Hera e Dionísio. Não sei se vocês sabem, mas no mito, Hera perseguia Dionísio, né? Por que Hera perseguia Dionísio? Hera perseguia Dionísio porque Dionísio era fruto, como vários outros, né, mortais e deuses, enfim, de um relacionamento extraconjugal de Zeus. Então Zeus teve um relacionamento com a mortal Semele, né, e desse relacionamento nasce o Dionísio. Eu não vou contar a história aqui do nascimento de Dionísio porque vai demorar muito tempo. Mas assim, Hera dá um jeito de matar Semele morre e tal. Mas mesmo Semele morrendo, Dionísio se salva, né? Tanto é que ele nasce da coxa de Zeus, né? Ele é salvo antes de nascer, digamos assim, pelo próprio Zeus. E aí depois ele nasce da coxa de Zeus, enfim. E Hera vivia perseguindo ele. Ele passou a vida inteira perseguindo o Dionísio, né? E aí você vai entender, tá, mas por que Hera perseguia Dionísio, né? Qual é porque era o filho bastardo da mulher, né? Do marido dela, né? Tá certo, ele tinha raiva dele, tá, tudo bem, dá pra você entender. Mas na verdade não, né? Numa concepção do mito, dentro dessa perspectiva aqui do evemerismo, que é essa perspectiva que o Graves coloca aqui no livro dele, Dionísio é um deus que veio do leste. Olha que algumas narrativas do mito dizem que ele já veio do leste, né? Ele não nasceu, né, da relação com Semele. Era um deus que veio do leste. Basicamente da onde? Dos povos do que hoje seria o Líbano ou a Turquia. Então era um deus que veio do outro lado do mar, o Mar Ático, acho que né? Provavelmente era um deus cultuado por aqueles povos. Aqueles povos começaram a vir para um lado grego e trouxeram com eles a sua divindade. E trazendo com eles a sua divindade, trouxeram também a bebida que eles cultivavam lá naquela região, lá do Líbano, da Turquia. Que bebida era essa? O vinho. Né? Uma bebida nova que não existia no mundo grego. Que bebida existia no mundo grego? No mundo grego existia uma bebida chamada cerveja, né, que já existia desde o Egito. Os gregos consumiam cerveja. Qual era a divindade que era protetora, a quem era consagrada a cerveja? Hera. Né? Então quem era Hera? Hera era a protetora dos produtores de cerveja.
Então, os produtores de cerveja tinham já o comércio, ou o domínio do comércio da bebida no mundo grego. De uma hora para outra, eles se veem, entre aspas, invadidos por comerciantes vindos do leste, dos povos da região do Líbano, da região da Turquia, que trouxeram uma nova bebida, uma nova novidade, o vinho. E o vinho começa a concorrer comercialmente com a cerveja, inclusive caindo no gosto popular, porque era mais gostoso, sei lá, era mais barato, sei lá por quê. E aí, e foi o que aconteceu, o vinho se dissemina no mundo grego. Né? Ora, se disseminando no mundo grego, você deve imaginar o quão felizes ficaram os produtores de cerveja daquela época ao ver que o produto deles não era mais consumido, ou não era mais consumido como era antes, né? Então, o que eles fazem? Eles começam a perseguir esses produtores de vinho, esses comerciantes de vinho que vinham, né, do leste. E aí, perseguir como? Ou, sei lá, faziam aumentar a taxa sobre o produto deles, sei lá, quebravam os barris, quebravam os barcos, ou seja, perseguiam os produtores, os comerciantes de vinho. Séculos e séculos e séculos depois, essas histórias vão sendo contadas. Como é que entra a história? Os protegidos da deusa Hera atacavam, perseguiam os protegidos do deus Dionísio. Né? Para os protegidos de um deus atacarem os protegidos de outro deus, passar para a deusa ataca o deus é um pulo, né? E é isso aqui que o Graves aqui tá falando no livro dele. Então, no caso de Dionísio, toda a perseguição de Hera sobre o Dionísio, na verdade, é uma narrativa de um fato histórico que realmente aconteceu, que foi a comercialização do vinho, que agora que era uma bebida estrangeira, que começou a chegar no mundo grego, e aí o pessoal que produzia cerveja ficou muito brabo e efetivamente tentou esvaziar isso daí e não conseguiu, e o Dionísio efetivamente, né, o vinho entra no mundo grego e fica até hoje. Né? Então isso, por exemplo, isso aqui é o evemerismo. Né? É um exemplo que ele fala, quer dizer, fatos históricos, fatos que realmente aconteceram, que vão sendo narrados ao longo do tempo e são transformados em instâncias míticas. Tá? Então o evemerismo, por conseguinte, nada mais é do que a tentativa de explicar o processo da apoteose de homens ilustres, ou de questões ilustres, como por exemplo o vinho. Né? O vinho, né? Embora teoricamente, e deu muito dinheiro, né? O vinho virou um objeto de comércio grego igual o azeite depois, né? Que azeite era consagrado à deusa Atena, né? Por isso que Atenas... Bom, depois eu conto a história de Atenas, né? Senão eu demoro muito aqui. Embora, teoricamente, antípoda ao alegorismo, o evemerismo muito contribuiu para salvar a mitologia, injetando-lhe uma dose de caráter histórico e humano, porém o mito foi totalmente desacralizado, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Quando você ouve a história de que a treta, né, entre Hera e Dionísio nada mais era do que uma treta entre comerciante de cerveja e comerciante de vinho, você fica assim, poxa, sem graça, né? A história é isso, então, né? Então veja, sai totalmente desacralizado, você perde aquela coisa do a deusa lá que fazia, que o deus... Não, era só briga por venda de bebida. Briga de comerciante por venda de bebida. Tá, né? Explica, você entende, faz sentido, mas totalmente desacralizado, né? Mas, de todo modo, né, é como o Brandão falou aí, tanto o alegorismo quanto o evemerismo deram uma sobrevida e fizeram as histórias dos mitos continuarem. Isso fez com que os mitos não caíssem num esquecimento total. Né? Então, com todos os ataques ao longo dos séculos, por que a mitologia grega não morreu e não foi completamente abandonada? Né? Aí você pode pensar, ficou o tempo todo aí, todo mundo dando porrada nos mitos. Por que num dado momento, apesar do alegorismo ali, apesar do evemerismo, por que não acabou sumindo? Né? Se tomava porrada o tempo todo. Aí tá aqui, né? Com efeito, ao longo de todas essas refregas, né? Dos fins do século 7 aos fins do século 1 a.C., então veja, o mito tomou porrada por 7 séculos. Né? Do fim do século 7 até o fim do século 1 a.C., com maior ênfase ali a partir do século 4 a.C., século 5, quando surge a filosofia. Mas então, o mito tomou porrada por 7 séculos. É bastante coisa. 700 anos, né? A mitologia sem desmitização e sem desacralização, se bem que bastante ferida, manteve-se viva e atuante. A fórmula de tal sobrevivência é facilmente explicável. Se a tenacidade e o vigor com que os pré-socráticos, bem como alguns outros pensadores e reformadores, combatiam o mito se tivessem imposto integralmente a consciência grega, a tradição mitológica teria desaparecido por completo. Mas tal não aconteceu. Né? Por quê? Porque os ataques desfechados contra o mito partiram sempre... Aqui, ó. Os ataques
desfechado. Vou botar aqui. Os ataques desfechados contra um mito partiram sempre da elite pensante. Sacou? O ataque contra um mito partiu sempre das elites, em especial da elite pensante, de filósofos, poetas, escritores, com muitas e poderosas exceções. E se uma parcela dessa mesma elite pensante descobriu, sobretudo no Oriente, outras mitologias capazes de alimentar-lhe o espírito, a massa iletrada, tradicionalista por vocação e indiferente às controvérsias sutis, o alegorismo e a efemerismos, agarrava-se cada vez mais à tradição religiosa. Então, o que aconteceu ali? O mito sofreu muito ataque? Sofreu muito ataque. Mas ataque de quem? Das elites. Que elites? Era aquele cara que podia viajar, que podia ir lá para o Líbano, né? Não era Líbano naquela época, né? Mas podia atravessar o mar e ir lá para onde hoje é a Turquia, podia descer lá para o Egito, né? Podia pegar o navio e ir para o outro lado, lá onde hoje é a Itália, né? Conhecer outros povos, ver outras culturas, pensar ou tinha tempo, né? Como os filósofos, né? É um filósofo também, né? Tinha o chamado ócio, né? Tem um tempo para ficar lá pensando, produzindo, né? Trocando ideia no boteco. Gente rica faz isso. O cara que é pobre, o cara que tem que botar o feijão na mesa, ou no caso aí do grego tinha que botar a azeitona na mesa, a azeitona e o queijo de cabra na mesa, esse cara não tem tempo para ficar pensando se Deus existe, se Deus não existe. Esse cara tem que acordar de manhã e matar um leão por dia, né? Então, os ataques partiram sempre das elites que tinham contatos com outros povos, que viajavam, que não sei o que podiam inclusive pegar outras religiões, né? Que é o que acontece hoje com a gente, por exemplo. Hoje em dia não, né? Assim, mas é muito modinha no Brasil, o cara ser budista, ser não sei o que, religiões distantes, né? Eu faço meditação, yoga e tal. São coisas distantes, mas a religião é do teu povo, tal. Mas quem é que faz essas coisas? Elite? O povão mesmo tá lá na missa, tá lá no culto, né? Tá lá no terreiro de Umbanda, lá, tal. Ele não tá nessas coisas mais refinadas de outros povos. Então, os ataques, né, aos cultos tradicionais partiam das elites. O que aconteceu foi que, enquanto as elites estavam questionando as divindades e produzindo material, né, produzindo peça de literatura, produzindo peça de teatro, fazendo filosofia, desacralizando o mito, quem vai fazer o mito realmente continuar existindo é quem? É o povão. O povão, meu amigo. O povão, ele tá lá, ia lá e continuava rezando para Dionísio. Ia lá e continuava rezando para Zeus, eu quero ter um filho, então você ia lá e rezava para Atena. Para Atena não, desculpa, para Hera, tal. Então, quer dizer, enquanto as elites estavam preocupadas em questionar, em pensar, não sei o quê, o povão, que tem que botar, né, o feijão na mesa, ele não tá nem aí para esses pensamentos, para essas filosofias, para esses questionamentos. Ele quer viver. E para viver, ele tem que dar um jeito de lidar com as suas angústias, dar um jeito de lidar com os seus problemas, dar um jeito de lidar com a sua existência, e o mito servia para isso. E aí, é o que eu falo, nesse ponto aqui, que eu até falei no começo desse vídeo, que o brasileiro ele é muito grego e a gente não percebe, a gente não aceita. Mas, por exemplo, olha o que é o Brasil. O Brasil, exatamente, o brasileiro é igualzinho o grego, principalmente o grego lá desse período dos séculos antes de Cristo lá, né? A gente reza o tempo todo. Você pode até se dizer ateu, né? Você pode dizer, eu não sou religioso, eu não sou... Mas você lá no fundo, tipo aqui no Pará, por exemplo, quando tem... Isso aqui é uma foto do Sírio, né? Quando tem o Sírio, por mais que você... eu não sou religioso, eu não sei o que lá, tal, mas, puxa, mas é a santa lá, tal, né? Né? Pois é, não, vamos pelo menos respeitar, tal. Mas o brasileiro é isso. Ele tá o tempo todo rezando. E assim, né? Esse aqui é lá na Bahia, lá quando as baianas lá vão lavar a escadaria lá da... esqueci o nome dessa igreja aqui. Mas até é um culto também, vai estar lá rezando, né? Então, assim, veja que o povão mesmo, ele continua religioso, né? O povão, ele continua acreditando nos deuses. E aí, isso que eu digo assim, por isso que eu digo que o brasileiro é muito parecido com o grego. Quanto mais povão, mais grego você que não é assim, o Deus. Não, é qualquer Deus e todos os deuses. Aí o exemplo claro é isso aqui, ó. Esse aqui, ou aqui também, né? Por exemplo, isso aqui é um altar da casa de alguém. Você tem aqui Jesus Cristo. Do lado você tem Iemanjá. Aqui embaixo você tem os preto velho.
né? Aqui você tem Cosme e Damião, aqui você tem São Jorge, Nossa Senhora está aqui do lado, né? Aqui quem que é esse aqui? Acho que é São Miguel, né? Então assim, você mistura tudo, você pega lá Deus católico, você pega lá um Deus da Umbanda, você pega lá um Buda, você pega um Ganesha, aqui ó, aqui um... Hoje em dia, agora, isso aqui é o brasileiro raiz, né? É meio Umbanda, meio espírita, meio católico, né? Tá aqui. Aí esse aqui é o brasileiro Nutella, é o atual, que é o Wiccan, né? É a deusa, é o Buda, ó, tem o Buda aqui no canto, isso aqui é o altar da deusa, ó, o Deus chifrudo tá aqui, né? O Deus cornífero, da mitologia não, né? Da tradição da Wicca, aqui tá a deusa, né? Aqui eu sei lá quem são essas outras divindades aqui, mas, ou seja, você mistura, mesmo que você seja um Wicca, um Wiccan, e a Wicca ela é muito moderna, né? E a Wicca ela prega por essa mistura de divindades europeias, mas ó, aqui no cantinho tem um Buda, ó, entendeu? Então é isso, o brasileiro, ou seja, o povo, né, a pessoa comum, ela não só acredita nas divindades, como ela ainda tem medo de desagradar qualquer deus. Por isso que, né, o brasileiro típico, ele é aquele cara lá que vai quinta-feira, ele vai no terreiro de Umbanda lá para rodar a pombagira, na sexta-feira ele vai no centro espírita, no sábado ele vai no culto na igreja evangélica, domingo ele vai lá na missa, né? Ele não quer perder, sei lá, qual é o deus que eu posso estar ofendendo, então ele abraça todo mundo. Isso que é comum, que vocês veem aqui no Brasil, essa mistura, né, de religiões, de divindades, de cultos, de práticas espirituais, de práticas religiosas. Hoje em dia aí já mistura com budismo, com Wicca, com Islã, né, com shintoísmo, com todas as outras religiões mais distantes. Isso era a mesma coisa no mundo grego. Tá? Então, o mundo grego como um todo, embora a elite estivesse lá refletindo, mas o que é o Logos, o que é a razão, o que é o ser, o povão estava lá fazendo oferenda para Afrodite, fazendo oferenda para Deméter, fazendo oferenda para... Não tô nem aí porque os caras estão lá, né? Tô lá fazendo minhas oferendas lá porque eu quero que os deuses me ajudem. Né? E só para vocês terem uma ideia de como isso era no mundo grego, eu me lembro que quando eu estive lá na Grécia, eu não lembro qual foi a cidade que eu fui, mas eu fui lá numa ruína lá, né, numa escavação lá, e tinha um lugar onde tinha um templo não, tipo como se fosse um pequeno altar, que era o altar ao Deus desconhecido, né? Até a guia que estava lá falando com a gente, mas o Deus desconhecido. Porque assim, a guia que era grega explicou pra gente que o povo grego, né, antigo, nessa época, eles tinham tanto medo de desagradar os deuses, então assim, eles tinham lá, né, o altar de Zeus, o altar de Hera, o altar de não sei quem, templos, né, templos. E eles, tipo assim, faziam oferenda para todo mundo, para não ofender ninguém, para não ter a ira de ninguém e tal, e para ter medo, para não correr o risco de não agradar, de não fazer oferenda para nenhum deus, eles tinham lá um altar, eles tinham lá um lugar que era assim, para todos os deuses, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu tô fazendo uma oferenda aqui para qualquer deus que eu tenha esquecido de dar oferenda. Então tá lá. Então eu ia lá e colocava a oferenda lá, fazia sacrifício lá, fazia alguma coisa lá para esse deus desconhecido. É o deus que eu não sei quem é o deus que talvez eu tenha esquecido, mas olha, eu tô cumprindo minha tarefa com você aqui, ó, não fica bravo comigo não, ok? Beleza? Tamo junto, né? Então essa ideia de que você tinha que oferecer, cuidar dos deuses, né? Oferecer alguma coisa aos deuses, independente de que Deus fosse, e tinha inclusive um deus desconhecido, estava lá no seio dos gregos, né? Do pensamento do povo grego, muito parecido com o brasileiro hoje, né? E isso, por exemplo, até no caso a guia na época explicou, isso favoreceu, isso explica por que o cristianismo entrou tão fácil na Grécia. Quando Paulo, se eu não me engano, acho que foi Paulo que foi lá pegar para os coríntios, né? Que foi lá levar o cristianismo para os gregos, para os coríntios. Ele foi tão fácil ele entrar com o cristianismo na Grécia. Por quê? Porque os gregos já tinham a ideia de você fazer um culto a um Deus invisível que não tem nome, que você não sabe quem é. Né? Então, quando Paulo chega lá e diz assim, olha, vocês têm que cultuar o verdadeiro Deus. Aí fala assim, quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus. Qual é o nome do verdadeiro Deus? Não, ele não tem nome. Eu sou, né? Ele não tem nome. Não tem nome? E como é que ele é? Não, ele não tem cara. Não tem cara? Ele não tem rosto? Ele é invisível. Sim. A gente já cultua ele lá. Ó. Tem até um templo para ele lá. Beleza. Então vamos lá. Entende? A ideia de você cultuar um Deus invisível, sem nome, sem forma, já estava presente até entre os gregos. Quando o cristianismo chega com a ideia, né, do Deus de Abraão, tudo mais tal, isso não foi tão estranho ao mundo grego, de tão religioso que os gregos eram, né? Que é o mesmo fato do brasileiro, né? Que eu boto aqui, é o mesmo fato. Então isso, né, essa religiosidade do povão é que faz com que
né, o mito permaneça. Então, bom, deixa eu correr agora um pouquinho, porque já são 1h17 e eu vou fazer um vídeo só, tá? Não vou cortar, não. Então, outra coisa que contribuiu para a perpetuação dos mitos foi o fato de que o Estado sempre tinha interesse em retomar o poderio anterior das divindades e suas relações com as cidades, né? Então, como a gente tinha falado um pouquinho antes, o Estado também ele tinha interesse de manter a figura, a ideia dos deuses, porque isso era status para a cidade, né? Mas o que contribuiu para a manutenção dos mitos foram as religiões de mistérios, né, com especial destaque para Eleusis e o oráculo de Delfos. Aqui é uma representação do que foi Eleusis, tá? Hoje em dia não tem nada lá, tem só o chão. E aqui era o templo de Delfos, tá? O templo de Apolo era essa partezinha aqui de cima. Isso tudo aqui era fazer parte do conglomerado que é o templo, né? Também não vou explicar muito aqui agora, deixa para explicar isso aqui se vocês quiserem quando a gente tiver nosso encontro síncrono, tá? Então, o principal destaque, né, para essa religiosidade que a racionalidade estava quebrando foram as escolas de mistério, principalmente Eleusis e principalmente Delfos, e os cultos de Dionísio, porque os cultos de Dionísio é o culto do povão mesmo, tá? Lembra, Dionísio era o deus do vinho, o culto de Dionísio era, entendeu? Então era o carnaval, entendeu? Era o carnaval, né? Então imagina que o povo não ia cultuar um Deus, né, que você tem que ficar bebum lá e beber todas, é óbvio que o povão ia até hoje cultua, né? Até hoje o culto de Dionísio continua. De outro modo, mas continua, né? Então, esses cultos que perpetuaram ao longo da história no Ocidente, pelo neoplatonismo, o gnosticismo, o hermetismo, a magia e a bruxaria. Então, essa que começa, sobretudo, em Eleusis e Delfos. De novo, eu não vou poder falar de Eleusis e Delfos agora, porque senão é mais uma hora aqui falando sobre isso, tá? Mas as religiões de mistérios, as religiões mais secretas, digamos assim, do mundo grego, secretas entre aspas, porque muita gente participava, né, dos cultos, né? E essas religiões elas vão perpetuar as divindades, elas vão perpetuar os mitos e elas vão sobreviver no mundo da Idade Média via basicamente o neoplatonismo, o gnosticismo, o hermetismo e o que a gente vai chamar depois de magia e bruxaria. Então a bruxinha hoje aí que vai fazer altar para deusa lá porque é Wicca, não sei o que lá tal, né? A bruxa, bom, tanto é que a própria Wicca ela pega muitas divindades da própria Grécia, né? Tá lá. Tá na própria essência da religião, tá lá, essas divindades antigas. Foram essas estruturas, principalmente, né, Eleusis, Delfos e os cultos dionisíacos, que fizeram por uma via secreta, por uma via obscura, por uma via quase que de associações secretas mesmo, né? O neoplatonismo, sociedades secretas, sociedades ocultas, que fizeram isso se manter ao longo dos séculos e vão chegar até a gente, né, por esses mecanismos aí. O cristianismo, tá, ele também contribuiu para a manutenção dos mitos. Tá? A gente vai ver que o cristianismo vai ser o grande difusor, né, quem vai difundir mesmo os mitos gregos, principalmente, para a Europa, e aí vai fazer chegar até a gente. Né, a Europa como um todo, depois a gente foi colonizado pelos europeus. Então, mesmo que no início e posteriormente, né, o cristianismo ele tenha lutado contra o paganismo, o cristianismo só conseguiu se estruturar como religião dominante quando trouxe para o seu seio o mito repaginado numa linguagem cristã. Eu nem vou entrar muito por causa do horário aqui nisso daqui, tá? Mas assim, sobre muitos aspectos, né, o cristianismo salvou a mitologia, dessacralizou-a do seu conteúdo pagão e ressacralizou-a com elementos cristãos, ecumenizando-a. Quem vai de vez salvar, entre aspas, aí, né, a mitologia, especial a mitologia grega, por isso que a gente chega até hoje, até nós, os gregos, né, o pensamento grego, vai ser o cristianismo, quando o cristianismo absorve não só os mitos gregos, mas todos os mitos europeus. Né? O cristianismo ele vai ser uma religião. No começo ele era uma seita, né? Ele vai surgir uma seita com os essênios, os gnósticos, aquele pessoal todo lá. Com um pouco ela vai se estruturando, vai se tornando uma religião. Aí os romanos, né, incorporam a religião do Império. O Império Romano se torna cristão, e a hora que o Império Romano se torna cristão, como toda a Europa era dominada pelo Império Romano, toda a Europa vira cristã e automaticamente tem resistência. Né, tem resistência dos vários. Imagina, o mundo era pagão. O que tinha de Deus, o que tinha de culto, o que tinha de divindade, não está no gibi. E de repente você para com tudo isso, é um Deus só. Oi? Como é que é? Como é que a igreja teve que fazer para
para contornar isso, ela vai pegar todos esses deuses que existiam lá e vai dizer, não, esse Deus que você cultua aí, na verdade, não é, o nome dele é outro, ele é o Deus não sei o que, ele é o santo não sei o que. Então muita divindade vai ser transformada em santo, ou muitos deuses vão ser incorporados na figura do Deus central, ou dos deuses centrais, né, do cristianismo, que vai ser aí o próprio Deus, Jesus, Espírito Santo ou Maria. Então, só para um exemplo facilzinho, rapidinho, até pelo tempo, essa divindade aqui que está no canto é o deus Mitra. Mitra é um deus muito antigo, tá? Ele é um deus indo-europeu. Ele vai se popularizar sobretudo na Pérsia, tá? Ele é também associado ao deus Varuna na Índia. Mas na Pérsia é que ele vai ter o seu apogeu como Mitra mesmo. E o Mitra, ele vai ter o seu apogeu na Pérsia, ele vai chegar na Grécia via Pérsia, ele vai chegar em Roma via Grécia e vai chegar na Europa via Roma, né? E o Mitra, além de ser o deus Sol, como vocês podem, a representação do Sol, como vocês podem ver aqui, ó, pelos raios saindo da cabeça dele, aqui também tem outra representação dele, né? O Mitra, ele também era associado à guerra, então era um deus da guerra, por isso que os soldados romanos cultuavam, né, Mitra, assim como Marte e outros deuses. Mitra era um deus bastante popular entre os soldados, por isso que o culto dele se espalhou por toda a Europa. Bom, quando o Império Romano se cristianiza, aí agora você tem que tirar Mitra de história. Não, tira Mitra, sai Mitra, né? Tem que entrar outro. Mas como é que você para um culto tão popular que todo o povão lá fazia? Horas. Você associa essa divindade a uma outra divindade e diz, não, no fundo são a mesma coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma das versões do mito de Mitra, né, diz que ele nasceu de uma virgem. E ele nasceu em dezembro, mais especificamente no dia 25. Vocês conhecem alguma outra divindade que nasceu de uma virgem, né, e tenha nascido em 25 de dezembro? Pois é, não vou nem dar spoiler, tá aqui, né? Então, muitos dizem que a história de que Jesus nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro foi uma montagem que a igreja romana fez para encaixar o culto de Mitra ao culto de Jesus. E Jesus, na verdade, é uma repaginação aí de Mitra. Por isso que quando chegavam para os povos que já cultuavam Mitra, né, aí você chegava e dizia, não, mas Mitra, tu não sabe, Mitra é Jesus. É Jesus? É Jesus. E aí pronto. Aí você passa a cultuar Jesus na figura de... Muito semelhante ao que foi feito no Brasil na época da escravidão com os orixás, né? Não vou lembrar agora Oxóssi, né? Oxalá, que era Jesus, que era... Então, todas as divindades africanas foram associadas a divindades cristãs, e aí por isso que os escravos na época estavam fazendo lá o culto à igreja, né, ao santo cristão, na verdade estava lá o seu orixá, tudo mais, que depois vai dar no candomblé, vai dar na umbanda e tudo mais, né? Então esse mecanismo foi por toda a Europa. E aí coisas, né, já estou adiantado a hora, vou dar uma corridinha, tá, gente? Coisas como, por exemplo, o pinheiro de Natal, né, que não é cristão. Onde que está na Bíblia falando alguma referência a pinheiro? Não, isso aqui era um culto pagão que foi incorporado pela igreja. A fogueira de São João, mesma coisa. Onde que está fazendo alguma referência à fogueira na Bíblia? Não tem, porque as fogueiras eram as festas religiosas das festas de colheita, né, que se fazia em julho, né, no auge do verão na Europa, onde se fazia a colheita, tinha abundância de comida, né, então se faziam fogos e comemoravam lá, festas de agradecimento à colheita, à fartura, e aí você vai lá e transforma essas festas aos santos, né, Santo Antônio, São Francisco não lembro, São João, né, festa junina, né, São João, Santo Antônio e São Francisco, acho que é os três ali, né? Então veja, foi incorporado ao mundo, são cultos, festa, isso aqui é pagão, tá? Isso aqui é pagão e foi incorporado digamos assim, ao fenômeno cristão católico, né? E a própria comunhão, que é, digamos assim, o cerne, o centro ali do catolicismo, que é a ideia do vinho, né, e do pão, está muito associado ao culto de Dionísio, tá? Porque no culto de Dionísio o que se fazia? Se matava um boi e se comia a carne crua
né, e se bebia o sangue. Então muita gente considera que a prática da Eucaristia, como foi dita na Bíblia, né, que Jesus lá reúne lá os apóstolos, reúnem numa mesa e diz: esse é meu pão, né? Essa é a minha carne, né? Tomar e comer, essa é a minha carne, né? Tomar e beber, esse é meu sangue. E às vezes você faz mas por que ele quer dizer comer a carne, beber o sangue? Muita gente vai dizer que na verdade isso era uma alegoria, olha lá, as alegorias, né? Que foi colocada ali naquela situação, que essa Santa Ceia não teria acontecido, enfim, aí não quero entrar nessa seara, tá? Porque aí entra em questões religiosas, não quero entrar nesse aspecto, mas que isso teria sido uma adaptação dos cultos dionisíacos, onde se comia literalmente a carne, onde literalmente se bebia sangue, né? Então você faz uma adaptação e diz: olha, para todo aquele povo romano, todo aquele povo ali do meio da Europa que cultuava Dionísio, que era um culto extremamente popular, de novo, né? O pessoal enchia os canecos, né? Imagina, você dá uma repaginada ali e coloca: não, olha, comer, na verdade não come a carne, come o pão, na verdade não toma sangue, bebe vinho. E isso, na verdade, foi o que Jesus recomendou. Ah, beleza. Então, aos poucos, o culto dionisíaco, alguns aspectos do culto dionisíaco vão sendo incorporados ao culto cristão, né? E aí se perpetua, né? E um outro exemplo, só para vocês verem, assim, de novo, pela hora eu vou dar uma corridinha. Aqui a figura do Papa, né, o Ratzinger, né, que é o Bento XVI, né? Esse chapéu aqui, vocês já viram esse chapéu do Papa? Né? Eu sempre fiquei pensando: por que esse chapéu é desse jeito, né? Que chapéu esquisito. Vocês nunca pararam para pensar por que o Papa usa esse chapéu esquisito? Bom, então vamos lá, vamos ver por quê. Por conta de uma divindade antiga, muito antiga, chamada Oannes. Eu achava que era o deus Enki, tá? Na mitologia babilônica. Bom, eu não vou entrar agora, não vou falar da Babilônia, né? Mas tem um deus chamado Enki, que é um deus muito famoso, muito legal, tá? Eu achava que era referência a Enki. Mas na verdade não é Enki, é esse outro deus aqui, esse Oannes, que eu não conhecia, tá? É o deus peixe, um homem peixe, na verdade. Então vocês podem ver que a cabeça dele é um peixe de boca aberta, né? Esse traje, roupa, ou sei lá, mimetização entre peixe e homem, né? É que vai dar esse aspecto aqui dele, e esse chapéu, ele faz referência a essa cabeça do peixe, que depois ficou efetivamente entrando como o chapéu do Papa, né? E o próprio peixe, né? Também não vou entrar nesses aspectos aqui agora pela parte do tempo, ela tem uma associação muito forte com o cristianismo, né? Os primeiros cristãos eram inclusive lá reconhecidos pelos peixes, né? Era uma religião relacionada com a figura do peixe. Não vou poder explicar muito agora sobre o peixe porque não dá tempo, né? Mas olha, né? Que curioso, então, assim, ó, esse chapeuzinho aqui, na verdade, é uma decorrência do que foi no passado, provavelmente sacerdotes que usavam alegorias a um peixe, ou sei lá, de repente vestiam um peixe mesmo, não sei, né? E ficou esse formato, e hoje se transformou nesse chapéu que a gente acha esquisito, mas tá ali, né? Enfim. Então, com o cristianismo, tá, os mitos de toda a Europa, que eram locais e provinciais, se tornaram universais. Então se espalhou. Todos os cultos destinados aos infindáveis deuses Sol que existiam na Europa foram centralizados na figura do Cristo. Tá? Eu não vou também entrar aqui muito, mas o Cristo não é um nome judaico, né? Cristo não é um nome latino. O que é Cristo? Cristo é uma palavra grega, né? Que na verdade é Christus. O Christus é romano, é Christos é o termo grego, que significa ungido, se eu não me engano. Mas é ungido, mas é mais relacionado ao fogo. Não tanto à água, como é no caso lá do batismo, né? Aquele que é ungido pelo fogo, aquele que é batizado pelo fogo, né? Então, o que é uma associação ao sol, né? Então, Cristo, né? Jesus, o Cristo, né? Porque o nome dele não era Jesus Cristo, no máximo era Jesus de Nazaré, né? Embora o nome dele não era esse, né? Era Oshua Ben Pandira, né? Que era Yeshua, né? Yeshua. Mas Yeshua, ou Jesus, né, ele era judeu, né? Ele vai ganhar o título de Cristo na Grécia depois, muito tempo depois da morte dele, porque Cristo está relacionado ao fogo, ao sol, a Apolo, a Mitra, a qualquer deus sol, tá? Inclusive por isso que quem é cristão, quem é católico aí, né, você já deve ter visto uma das referências, né, a Jesus é a letra P, né? Mas P, né? Não é Cristo, não começa com C, mas P é de Pyrrhus, né? De fogo, em latim,
né? Então a ideia do fogo, a ideia do sol, né? Todos os deuses que eram deuses sols na Europa foram voltados e colocados na figura de Jesus. Do mesmo modo, todos os cultos que eram destinados às deusas, as mais infinitas deusas que existiam na Europa, desde Deméter, Hera, ali, né, no panteão grego, até, sei lá, Ceridwen, lá na Grã-Bretanha, né, todas as divindades mulheres que existiam na Europa como toda foram centralizadas na figura da Virgem Maria, né? Então todas as deusas, você cultua uma deusa? Sim, nós aqui no nosso vilarejo nós cultuamos uma deusa. Você sabia? Sabe quem é essa deusa? Não, que essa deusa na verdade é a mãe de Deus. Sim, ela é a mãe de todos os deuses. O nome dela é Virgem Maria. Né? O verdadeiro nome dela. Você cultua ela aí como Ceridwen, tá? Não, mas o verdadeiro nome dela é Virgem Maria. Tá. Então foi assim que o cristianismo entrou. Converteu, né, e modificou e absorveu os vários cultos, os vários povos que existiam na Europa. Quem tiver curiosidade para ver isso, não vou fazer, a gente não vai passar isso aqui na disciplina, mas peguem filmes que mostrem, que falem sobre os povos escandinavos, vikings, né, os noruegueses, dinamarqueses. Esses povos não foram conquistados pelos romanos, né? Os romanos não chegaram até lá em cima. Mas depois, na Idade Média tal, os padres cristãos chegaram. Então é muito engraçado quando você pega, por exemplo, filmes, né, desses povos, assim, remetendo a essa época dos contatos do cristianismo, como eles faziam essa coisa, tipo assim, mas você cultua Thor, Odin, mas você sabe que na verdade Odin tem um deus lá, que esse é o deus verdadeiro. Então é muito comum você ver filmes que retratam esse período mostrando isso, né? Como se fosse não, padres jesuítas, né, que foram cristianizar, como teve aqui na América, também tinha lá, né, nos povos nórdicos, e eles começam a debater, né, quando assim, olha, esses deuses antigos aí que vocês cultuavam, na verdade são esse deus aqui e tal. Quem gosta de Game of Thrones, né, aquela treta ali dos deuses novos e antigos, é isso aqui, ó, né? Então são as novas religiões chegando, entrando em contato com as religiões que já estavam lá naqueles povos há mais tempo, dizendo, não, esses deuses aí são velhos, são antigos, o deus verdadeiro é esse aqui, e esse deus que você, e aliás, você já cultua ele, você só usa outro nome que não está sabendo, agora você sabe, o nome certo dele é esse, e aos poucos vai mudando, e foi assim que o cristianismo tomou conta da Europa como um todo ali, né? Inclusive lá em cima, né, na Dinamarca, Noruega, esses paizinhos onde o Império Romano não foi. Então, assim, em conclusão, né, foi graças ao alegorismo e ao evemerismo, e sobretudo porque a literatura grega e as artes plásticas se desenvolveram cimentadas no mito, que os deuses e heróis da Hélade, né, da Grécia, sobreviveram ao longo do processo de desmitização e dessacralização, mesmo após o triunfo do cristianismo. Por isso que esses deuses chegam até nós hoje em dia, que acabou por absorvermos, porque já então estavam esvaziados por completo de valores religiosos viventes, camuflados sob os mais inesperados disfarces, efemerizados e despojados de suas formas clássicas, deuses e heróis conseguiram, embora a duras penas, atravessar toda a Idade Média, né? E aí atravessar a Idade Média, até com o hermetismo, até com a bruxaria, até com a magia, com tudo aquilo lá, e chega efetivamente no período que a gente vai chamar de Renascença. E aí, quando chega na Renascença, o próprio nome já diz, né? Renasce. E é na Renascença que o mito retoma toda a sua força e todo o seu lugar de destaque na cultura ocidental, permanecendo até os dias de hoje. Então, a Renascença foi quem pegou e... né, o Renascimento, o que foi? Foi a retomada do pensamento do mundo grego antigo. Grego-romano, né? E aí, consequentemente, voltou a filosofia, voltou a ciência, né? E voltou também o mito, né? E aí, só um exemplo, tá? Pela hora, aqui é um quadro de Botticelli, né? O Nascimento de Vênus, né? Então não é à toa que a arte você vai ter Michelangelo pintando lá esculpindo, né? Não, desculpa, esculpiu foi o Davi. Davi é judeu, né? Mas o Michelangelo vai esculpir várias obras de divindades gregas, né? Todos os artistas renascentistas vão esculpir, vão pintar. Vai ser o grande mote da arte renascentista, vai ser o mundo greco-romano, né?
Então aqui, né, o nascimento da Vênus, né? Então aqui Vênus, né, nascida da espuma do mar. Aqui Zéfiro, o deus do vento. Aqui, se eu não me engano, eu não sei se é Deméter ou se é Core aqui, tá? Que tá cobrindo a nudez com aqui as folhas aqui, né, a primavera. Eu acho que é Core, tá? Agora não tô bem lembrado dos personagens do quadro aqui não, mas a temática é toda mitológica grega, tá? Então, só para finalizar, como aqui o Brandão lá vai falar, concordando com o George Gusdorf, não conheço ele, mas, né? Então, fala assim: a consciência mítica, embora reprimida, não está morta. Afirma-se mesmo entre os filósofos e a sua persistência secreta. Encoraja-lhes, talvez, os empreendimentos no que estes têm de melhor. Não se trata, por conseguinte, de uma simples arqueologia da razão. O interesse pelo passado constitui-se aqui na preocupação com o atual. O que esse George está falando? Olha, o mito não está morto, né? Foi aquilo que eu falei para vocês desde o começo. O mito está aí, está hoje. E quando você vai ver o mito, até mesmo entre os filósofos, né? A gente viu aí que os filósofos combateram o mito lá na Grécia, mas hoje mesmo os filósofos, né, que vão falar do mito, quando eles vão estudar o mito, ou os psicólogos aí quando vão estudar o mito, não se trata apenas, como ele fala aqui, ó, de uma simples arqueologia da razão. Né? Estudar por que o homem antes tinha crenças insensatas e aí evoluiu, passou a ser racional e hoje ele é lógico. Né? Não é isso. Não é assim que se trata o mito, não é assim que se relaciona com o mito ainda hoje. Né? O interesse pelo mito não é apenas para explicar como é que foi a evolução do pensamento humano. O mito, ele continua aqui, ó, constitui-se como uma preocupação atual. Né? Por quê? Porque como eu até falei aqui, como a gente viu nesse vídeo e em outros vídeos, né, a relação entre o mito e o logos são diferentes, eles tratam de aspectos diferentes. O logos, né, ele é importante, é necessário, não descarto a importância do logos, né, da filosofia, da ciência, não descarto, é importante, mas ela tem um espaço no mundo. E o outro espaço é esse espaço ocupado pelo caos. Né, pelo mito, por uma outra lógica, por uma outra forma de pensar que não é essa forma de pensar aqui racional. Né? Quem vai efetivamente descobrir isso muito claramente, muito abertamente, vai ser o Freud. Né? Quando ele vai mostrar que existe uma lógica na consciência e existe uma lógica no inconsciente, que obviamente não são a mesma, obviamente não casam, né? Que é o caso aqui do mito. Né? Então, dizer que o mito não é importante, ou que o mito não existe, ou que o mito não tem mais função na sociedade moderna, é uma coisa que você dizer que o inconsciente também não está aí, não está agindo. E aí, né, aquela coisa, você pode até não acreditar no inconsciente, você até pode não aceitar o inconsciente, mas quando ele age em você, quando ele age na sociedade, o fato de você acreditar ou deixar de acreditar não muda nada. Né? Como diria lá os poetas, né, hispânicos, eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas eu não creio nas bruxas, pelo que las hay. Né? Então, eu não acredito nas bruxas, mas que tem, mas que existe. Né? Você pode não acreditar nos deuses, mas eles estão aí. Né? Talvez não na roupagem de divindade mesmo, como a gente ouvia a historinha quando era criancinha, mas um modo desse aspecto, desses seres, vamos dizer assim, seres não é bem a palavra, né? Dessa conjuntura de estrutura, né? De pensamento, de sentimento existir, ela está presente na gente nos dias de hoje, né? Nas nossas relações cotidianas do dia a dia aí, o tempo todo, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais agora, então, a partir disso, os mitos gregos mesmo. Então, gente, de novo, né? Foi bastante, 1h40. Caraca, acho que esse foi o maior vídeo que eu fiz. Mas eu quis fazer mesmo um vídeo só para não... Talvez devesse ter parado, mas enfim, paciência, agora já foi. Então é isso aí, gente. Então anotem as dúvidas, tá? E aí qualquer coisa a gente se vê então no nosso próximo encontro síncrono, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, bons estudos, até lá e tchau.